Bom dia, bem-vindos ao Discurso Direto, programa de entrevistas do Novo e da JETV, que pode ser visto nos sites do Jornal Económico e do Novo. O nosso convidado desta semana é o eurodeputado Nuno Melo, que assinala a 3 de abril o primeiro aniversário enquanto presidente do CDS-PP. Bom dia, Nuno Melo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, eu é que agradeço. Obrigado. O seu antecessor queixava-se ser constantemente torpedeado pela oposição interna com prejuízo para o partido. Tem tido mais sorte do que ele ou houve uma desmobilização de militantes mais críticos? Bom, eu não tenho nenhuma intenção de falar do passado e para dentro, tenho toda de falar sobre o futuro e para fora. E por isso, essa é uma questão que no momento me diz pouco, a não ser nesta avaliação de que no CDS eu conto realmente com todas as pessoas sem denominações de origem, portistas, monteiristas, crististas, pessoas que trabalharam com o Francisco Rodrigues Santos. Eu acho que todas são muito importantes e relevantes neste momento para dar a volta às circunstâncias do CDS. Mesmo sendo recorrente entre os centristas o discurso de que o partido está fascinado contra as sondagens, como é que se lida com sondagens como aquela que atribuía 0,0% ao CDS? Bom, eu recordo-lhe uma que em 2009, quando eu era cabeça de lista do CDS às eleições europeias, nos concedia com bondade a uma semana das eleições 1,7% e titulava Sócrates vence, Nuno Melo não é eleito. No final, o PS perdeu as eleições e o CDS elegeu 12 eurodeputados. Só para lhe dizer que eu, na minha experiência, convivi sempre com, em regra, sondagens piores do que os resultados nas urnas. Não as desvalorizo. Não me permite é deprimir-me com elas, porque se assim fosse, eu já não estava na política há muito tempo. E, portanto, eu tento ter um exercício que é de racionalidade. E racionalidade eu consigo tê-la através da avaliação do estado interno do partido e do estado geral de mobilização dos militantes, das estruturas dos dirigentes e daquilo que vou percebendo na rua, do feedback e do retorno que vou tendo das pessoas que contacto. E eu lhe garanto que, havendo um antes e um depois do dia 30 de janeiro de 2022, não só o CDS não se resume ao dia 30 de janeiro de 2022, como eu sinto que o CDS está hoje muito melhor. Eu diria que 2022 foi, depois de abril, e no que tem que ver com esta direção e para o partido, um ano de resistência, e eu confio que 2023 possa ser um ano de crescimento. A liderança do CDS hoje em dia seria um objetivo mais desejável do que foi no momento em que o Nuno Melo avançou com a candidatura? Tenho a exata noção de todas as dificuldades. O CDS perdeu o grupo parlamentar, perdeu a exposição mediática e perdeu o essencial dos recursos financeiros. Eu diria 3 instrumentos decisivos para quem faz política, mas quando os problemas existem, temos 2 opções. Uma é enfrentá-los. A outra é, enfim, eu diria, não reagir, baixar os braços. Nós decidimos que o CDS é um bem maior, pelo qual vale a pena lutar e que faz falta à democracia portuguesa. E pela primeira vez na história do CDS, de forma graciosa, eu sou o primeiro presidente do CDS que não ganha um cêntimo por exercer a função, tal qual o secretário-geral, tal qual os secretários-gerais adjuntos, mas porque achamos realmente que o CDS é um bem maior, a par de tantos militantes e dirigentes que estão muito motivados, nós decidimos enfrentar esses problemas porque acreditamos que é de vantagem para o próprio regime democrático que o CDS volte a ter representação parlamentar e a ser muito relevante na democracia portuguesa. Portanto, eu diria que hoje, eu sinto que o CDS está melhor hoje do que estava em janeiro de 2022. Mas se fosse avaliar a decisão pelos problemas, então também não me teria candidatado em abril de 2022. Claro. A nossa vida é feita das nossas circunstâncias, lá dizia Ortega y Gasset, eu sabia quais eram as nossas quando me candidatei. O que espero é poder, quando terminar o meu ciclo, entregar o CDS em melhor estado do que aquele em que por força também das circunstâncias eu recebi. Sim. De qualquer forma, neste momento, pouco importa, porque não há sinais de que vá haver eleições legislativas, mas neste momento as sondagens apontam no máximo para 2,5%, o que significaria a eleição, provavelmente, dos cabeças de lista por Lisboa e pelo Porto.
Isso já seria uma vitória perante o quadro que recebeu? Na política, eu acho que uma vitória pode ser medida por igualar se os resultados forem razoáveis no momento em que vamos a votos ou crescer. Neste momento não temos deputados na Assembleia da República. Se conseguíssemos eleger deputados na Assembleia da República, obviamente que o CDS estaria muito melhor. Termos representação parlamentar nacional muda tudo, porque, como sabe, começando pela exposição mediática, um dos critérios de muita imprensa tem que ver com a representação parlamentar. Passando a ter representação parlamentar, passava a ter mais atenção mediática. Voltava a ter recursos financeiros em momentos de maior dificuldade. E depois poderia, a partir daí, beneficiar de um grande palco político, que é realmente o debate parlamentar. E, portanto, eu diria que seria uma boa base de partida. Eu gostava que o CDS pudesse eleger mais, mas quem se candidata a representar num partido quer sempre o melhor para o seu partido. Agora, de facto, o nosso primeiro objetivo tem que ver com elegermos pelo menos um deputado ao Parlamento Europeu e voltarmos depois a eleger deputados à Assembleia da República, pelo caminho também com bons desempenhos em eleições regionais. As próximas e primeiras eleições serão na Madeira e também eleições autárquicas. Um dos argumentos que foi apresentado na disputa interna foi o facto de que consigo haveria pelo menos a exposição mediática de um deputado, ainda que não em Lisboa, em Bruxelas. Esse objetivo tem sido alcançado? O meu mandato parlamentar tem sido crucial para alguma visibilidade política do CDS nestes novos tempos, porque, como bem sabe, muitas das questões nacionais são hoje também questões eminentemente europeias e, portanto, muito daquilo que interessa a Portugal é feito através de Bruxelas. Eu acabo de reunir com professores portugueses que vieram apresentar os seus problemas depois de uma ação de vigília ontem à noite a eurodeputados. Isso é feito através daqui. Muitas das principais questões que interessam a Portugal acontecem desde Bruxelas. Eu podia dar-lhe o exemplo, o CDS, apesar das circunstâncias, tem conseguido também marcar muita da agenda política. Se quisesse traduzir isso em dois casos, o CDS, ainda durante o Congresso, foi o partido que sugeriu que o aumento de preços dos combustíveis numa economia que é de guerra fosse compensado com as mexidas no ISP. O governo acabou por adotar essa ideia. O CDS foi o primeiro partido, logo em abril de 2022, a lançar para o debate político a possibilidade do IVA zero. Na altura eu vali-me de uma diretiva comunitária que permitia que pela primeira vez essa descida acontecesse sem necessidade de autorização da Comissão Europeia, porque achávamos que isso ajudaria as famílias com os rendimentos comprimidos e ao mesmo tempo a combater a inflação, e como vê, há dias o Dr. António Costa acabou por aderir à medida, com 11 meses de atraso, é certo, e 11 meses de prejuízo para as famílias portuguesas, mas isso parte de uma ideia do CDS e parte também por uma agenda que acaba por ser europeia. E por outro lado, enfim, a circunstância desta representação parlamentar que o CDS tem, mas outros partidos que estão na Assembleia da República não têm, vem a nosso crédito. E por isso, essa foi também uma das principais razões que me levou a ser candidato no Congresso em abril para a presidência do CDS. Falando dessa exposição mediática, essa exposição mediática que o Nuno Melo tem conseguido e que já tinha, que balanço é que faz no que toca à sua equipa? Por exemplo, acha que há uma percentagem grande dos portugueses que saberá dizer quem são os 7 vice-presidentes do CDS? O CDS tem exposição para além da própria direção. Isso resulta dos talentos que, ao longo de uma vida na política, soubemos criar, promover por mérito próprio. É muito frequente na televisão ver João Varandas Fernandes, é vice-presidente do CDS. É muito frequente ver a doutora Isabel Galviça Neto. É uma das figuras mais relevantes e porta-voz do CDS. É frequente ver o Paulo Núncio, que foi secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e tem dado a cara nesta agenda com poucos e com muita eficácia pelo CDS. Vê lá a Cecília Meirelles, vê lá o próprio Dr. Paulo Portas e vê muitas outras pessoas que, ou recorrentemente ou esporadicamente, vão tendo presença, quer na comunicação social televisionada, quer na comunicação social escrita e também radiofónica. E, portanto, eu não tenho nenhuma dúvida que na rua, porque isso acontece todos os dias, são muitas as pessoas que identificam o CDS com várias personalidades, umas da direção e outras que não são da direção, mas são do CDS. É isso que eu pretendo, um partido de largo espectro que tem muitas pessoas conhecidas na rua
felizmente, pelo seu próprio talento e pelo seu mérito. Mas concorda que também é preciso lançar novos rostos? E temos lançado vários, por exemplo, Maria Luísa Aldin é a representante, a presidente do novo órgão de comunicação criado no último congresso e um dos membros da comissão diretiva. Está lá. A Raquel Paradela Faustino é hoje uma das porta-vozes do partido. Estamos a falar de pessoas que estarão entre os 30 e os 40 anos. O Francisco Crai, que é vereador na Câmara Municipal de Cascais, é membro da Comissão Diretiva. O Diogo Moura, que é um dos vereadores na Câmara Municipal de Lisboa, é membro da Comissão Diretiva. Eu próprio fiz questão de, pela primeira vez, dar ao Presidente da JP assento nas reuniões da Comissão Executiva, que é o órgão máximo do CDS, e por isso o Francisco Camacho, Presidente da JP, participa de pleno direito, porque acho que a juventude é fulcral para a inversão deste ciclo do CDS em relação ao futuro, nas reuniões da Comissão Executiva. São muitos, a par de muitos outros quadros da Comissão Política, à Comissão Diretiva, a outros órgãos do partido que são lançados e todos os dias vão aparecendo, felizmente. Uhum. Diria só que alguns exemplos por todos, e inúmeros outros. Diria que o que aconteceu nos Açores foi um trunfo para fazer passar a ideia de que o CDS é o contraponto àquilo que descreve como a imaturidade e a responsabilidade do Chega e da Iniciativa Liberal? Eu diria que o que aconteceu nos Açores foi um ato de coerência em relação a dois partidos novos no firmamento político-partidário, mas que de facto são imaturos, muitas vezes imprevisíveis e seguramente muito menos relevantes para soluções estáveis de centro-direita em Portugal do que o CDS. Vamos cá ver. Da primeira vez que foram experimentados nos Açores, os eleitos do Chega e da Iniciativa Liberal romperam com a solução que tinha permitido um governo de centro-direita, do PSD, do CDS e do PPM, abrindo, nessa medida, as portas ao regresso do Partido Socialista. Aliás, o presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, foi cristalino quando disse que, dependesse de si, aquele acordo nunca teria sequer sido realizado. A consequência, o que transforma a questão regional numa dimensão nacional. O significado da assunção cristalina da posição do presidente da Iniciativa Liberal é que, dependesse de si, os socialistas mandavam nos Açores há 26 anos. Contados desde as últimas eleições regionais, não tendo havido este entendimento, o Partido Socialista governaria. E porquê é que eu lhe refiro também coerência? Porque a Iniciativa Liberal é, o Coutinho de Figueiredo foi claríssimo assumindo, e bem, é na verdade uma declaração que eu valorizo porque a coerência é importante em política. Assumo que a Iniciativa Liberal não é um partido de direita. E aliás é nessa conversa complementado pelo Sérgio Sousa Pinto, que diz, porque conhece a realidade europeia, que o próprio ALDE, que é o partido afiliado dos liberais aqui no Parlamento Europeu, é um partido de centro-esquerda. E facto é que a maioria dos partidos, os partidos liberais, na maioria dos países da União Europeia, validam governos socialistas. Na Alemanha, os liberais são quem tem os socialistas no poder, como na Dinamarca, como na Bélgica, e o próprio Partido de Ciudadanos cai em desgraça em Espanha, depois de vários, que é o Partido Liberal Espanhol, depois de vários entendimentos com os socialistas da Catalunha a Madrid, e de fazer cair governos do Partido Popular, caso muito mediático, do de Mursa. E, portanto, a partir do momento em que os eleitores o perceberam também que as soluções de centro-direita com estabilidade não passavam por aí. Portanto, o facto é que os Açores são só um tubo de ensaio que permite mostrar aos portugueses que o Chega e a Iniciativa Liberal não dão soluções estáveis e contribuem, nessa medida, para a manutenção do poder pelo Partido Socialista e a esquerda. Diria que para o PSD seria um cenário muito mais tranquilo um CDS com o peso que teve até há poucos anos do que haver 20% do eleitorado a dar intenção de voto ao Chega e à Iniciativa Liberal? Parece-me evidente, vamos cá ver uma coisa.
O PSD e o CDS estiveram juntos em 7 governos nacionais desde a Aliança Democrática, isto na década de 80. E hoje o PSD e o CDS governam mais de 40 autarquias em Portugal. E estão nos governos regionais dos Açores e da Madeira. Quer isto dizer que, de facto, ao longo do tempo e no presente, o CDS foi, sempre que se justificou um entendimento no espaço político de centro-direita, um fator de estabilidade e de credibilidade. São muitas as páginas a favor da democracia e no país, com a marca d'água do CDS, por si e em coligação. Mas em coligação o CDS foi sempre um fator de estabilidade. E isso, manifestamente, como se comprovou, o Chega e a Iniciativa Liberal não conseguem ser. E nesse sentido, gostou de ouvir as palavras do Presidente da República ao reconhecer que poderá haver uma maioria aritmética de direita, mas não uma maioria política? Eu nem gostei, nem deixei de gostar. Eu acho que o Presidente da República tem um papel e uma função muito importante na democracia em Portugal. Particularmente, o professor Marcelo Rebelo de Sousa é alguém com uma enorme experiência política. Eu não pretendo, a propósito das declarações do Presidente da República, funcionar como analista político. O que lhe digo é que a minha obrigação está em preparar o CDS o melhor possível, não desconhecendo as nossas circunstâncias, para que tenha o melhor desempenho eleitoral e, independentemente de quaisquer premonições aritméticas, poder aí ser um protagonista relevante. Nós não podemos esquecer que uma coisa são as avaliações no estrito momento em que falamos e outra a realidade no momento em que tivermos que ir a votos. Uma coisa não é transponível nessa dimensão de afastamento no tempo. E, portanto, eu não posso deixar de ter curiosidade pelas declarações de protagonistas tão relevantes como o Presidente da República, mas tenho que me concentrar no essencial, e o essencial é preparar o CDS para os desafios eleitorais e para uma relevância que tem que ter se quer fazer parte dessas soluções no futuro. De qualquer forma, se os seus objetivos forem cumpridos, o CDS voltar a ter representação parlamentar, logo se verá de que dimensão, vai ser colocada também uma questão que tem sido colocada à Iniciativa Liberal e ao Chega, que é o estará disposto a formar um governo que inclua o Chega, estará disposto a formar um governo que inclua a Iniciativa Liberal? Eu tenho sido claro a esse propósito. O que distingue o CDS do Chega é a democracia. O que distingue o CDS do Chega é a liberdade. Estes são valores fundamentais de um partido como o CDS, que, como o CDS foi fundador do regime, que ajudou a consolidar e para o qual deu muito de si através de alguns dos melhores protagonistas políticos que este país já viu. É por isso que nós queremos ser relevantes para soluções políticas de centro-direita, mas não queremos ser relevantes para soluções políticas de centro-direita a qualquer preço. Nós hoje acabamos de assistir, a propósito de hoje, enquanto falamos, sim, a propósito de um atentado ao centro Ismaili, muito daquilo que nos separa nesta fronteira. O CDS é um partido que sempre defendeu as políticas de segurança, promoveu todas as iniciativas e apoiou outras relativas ao combate ao terrorismo e à criminalidade. Mas isso não é compatível com declarações sem conhecimento dos factos, que incitam à violência ou em si mesmas potenciam um sentimento de violência na base daquilo que é conversa de café que explora muito o pior da natureza humana. Ou seja, para se ser governo em espaços políticos divididos por uma fronteira ao centro, não basta ser-se de direita ou de esquerda. Tem que ser compatível naquilo que é o essencial dos valores, que no que tem que ver com o CDS são muito claros. O CDS não é um partido de protesto, para isso está lá o Chega. E o CDS não é uma afirmação dogmática de mercado, para isso está lá a Iniciativa Liberal. Agora, parece-me evidente que, independentemente daquilo que o Chega possa ser, numa dimensão eleitoral, compete ao CDS crescer o máximo possível para que essa dependência
eventualmente não exista. Ou que todos os partidos nesse espectro político se afirmem naquilo que são os parâmetros que para o CDS são zonas fronteira de democracia e de liberdade. Quem estiver neste espaço, que é democracia e de liberdade, é uma realidade política a considerar pelo CDS. Quem ultrapassar essa fronteira manifestamente não é. Isto traduzindo muito concretamente. Traduzindo significa que neste momento o Chega, tal qual se apresenta, não seria. Mais depressa seria possível o CDS formar uma maioria em que estivesse, por exemplo, o PAN ou até o LIVRE? Não. O CDS estaria disponível para soluções políticas de centro-direita. E soluções políticas de centro-direita significa soluções do PSD para a sua direita. Quando refiro a Iniciativa Liberal, já é consistente, porque a Iniciativa Liberal é, como bem sabe, um partido de centro-esquerda, mas um partido de centro-esquerda que não tem que ver com o CDS, partilha alguns valores, desde logo, aqueles que têm que ver com o mercado. A diferença do CDS para a Iniciativa Liberal, também no que tem que ver com o mercado, é que, ao contrário do Chega, que é protesto, ou da Iniciativa Liberal, que é um dogma sobre o mercado, o CDS, eu diria, é o fiel, exato, ou perfeito, entre o mercado e as preocupações sociais. O CDS quer um mercado, porque é através de um mercado eficaz que cria riqueza e gera emprego, mas a pensar nas pessoas e na distribuição de parte dessa riqueza. Ou seja, nós queremos um bom mercado por causa das pessoas, nós colocamos as pessoas no centro da nossa ação política. E é isso que manifestamente nos distingue, desde logo, da própria Iniciativa Liberal. De qualquer forma, grande parte dos eleitores que colocaram o CDS à volta dos 10% nas últimas legislaturas terão votado no Chega ou na Iniciativa Liberal. Como é que se reconquista esses votos? Falando sobre problemas concretos que as pessoas sentem e dando soluções muito mais do que sendo mero exercício de protesto ou de propaganda. Eu dei-lhe um exemplo, o IVA zero. O IVA zero nos bens alimentares essenciais, quando as famílias passam dificuldades, foi uma ideia do CDS. E foi uma ideia do CDS que fez diferença ou fará diferença em relação às pessoas, principalmente as de menores rendimentos. O CDS tem que saber falar, e falará, e fala, sobre habitação. Nós realizamos, ainda há dias, chamadas conversas locais, que são iniciativas na sede do partido e também descentralizadas noutros pontos do país, temáticas, sobre a política de habitação. E tivemos pessoas de grande talento, o presidente da Associação de Alojamento Local, o Adolfo Mesquita Nunes, como me recorda, foi responsável enquanto secretário de Estado do Turismo pela lei que transforma o alojamento local depois numa atividade económica pujante. A própria, já que fala nele, tens esperança de eu voltar a ver no partido? Pudesse eu. Como é evidente, eu acho que nenhum partido cresce subtraindo. E, portanto, obviamente que eu desejo que um dia o CDS possa voltar a ter, trabalhando dentro de si, aqueles que foram sempre alguns dos seus principais talentos. O meu papel está na reconciliação, não está na quesilha. E é evidente que eu entendo que o CDS é um lugar natural para pessoas como o António Pires de Lima, o Adolfo Mesquita Nunes, a par de muitos outros, para dar enfim, alguns já voltaram, vários, e outros que ainda não voltaram, pessoas como o Francisco Pentes da Silva, pessoas como o João Caldeixa, há várias pessoas que neste momento, tendo saído do CDS, eu gostaria de um dia poder voltar a ver no CDS. A única coisa que eu posso dizer é que trabalharei todos os dias para que o CDS volte a ser um espaço apetecível para quem queira afiliar-se e para outros que não voltar. Sim. Recentemente o CDS fez um evento público que assinalou o regresso de uma centena de militantes que tinham ido para outros partidos, nomeadamente o Chega. Em que Aliança, Sim, também a Aliança. Em que é que esse percurso, no qual seguiram André Ventura, pode ser útil para a reafirmação do partido do CDS? Na exata coerência daquilo que lhe acabo de dizer, eu desejo, em primeiro lugar, os votos. Nenhum partido é dono dos votos, e eu não demonizo os eleitores.
posso ter razões argumentativas relativamente aos partidos. E, portanto, posso gostar mais ou menos de um partido, mas não condeno os eleitores que votam nesses partidos. O que desejo é que muitos que votam nesses partidos possam voltar a votar no CDS. Isso vale para pessoas que possam, a dado passo, ter sentido apelo pela militância noutros partidos, nomeadamente nestes que refere, e que também por razões que tiveram ao seu tempo que ver com o CDS, não sei, mas que perceberam que realmente o CDS é um partido que é o que esses outros partidos não conseguem ser. Realmente, hoje, quando eu olho para a Assembleia da República, vejo lá um buraco que não está representado por ninguém. Este espaço, esta direita social que o CDS é, este fiel perfeito entre o mercado e as preocupações sociais, não está seguramente na Iniciativa Liberal, nem está no Chega. Há ali um buraco à direita do PSD ao qual o CDS tem que voltar. E nesse espaço cabem também muitas pessoas que, a dado passo iludidas, acharam que militariam melhor no Chega, na Iniciativa Liberal, na Aliança, tendo já estado no CDS ou tendo-se revisto no CDS. E eu ver essas pessoas a voltar, entendo que a decisão acaba por ser um barómetro bom da alteração das circunstâncias do CDS. Ou seja, o CDS hoje é possível para mais gente do que era antes, e alguns que saíram querem voltar. Eu tenho isso como positivo, como disse há pouco, no partido que cresce supremo. Mas somando, pode fazer a diferença. São filhos e filhas pródigas, portanto. Não, são pessoas que fazem falta ao CDS, são pessoas que sempre se reviram no essencial daquilo que o CDS representa e que, a dado passo, iludidas, como muitas das próprias verbalizam, saíram, mas decidiram voltar. Aliás, pessoas que querem militar num espaço de liberdade onde possam eleger e ser eleitas, ou seja, onde não sejam dirigentes só se forem nomeadas por um líder, um partido como o CDS, onde podem discordar do líder e não vem daí mal ao mundo, porque entendemos que crescemos com isso e que a divergência é um passo normal da democracia. Sabem que o CDS não é um partido, o CDS é um partido democrata cristão, não é um partido confessional. Portanto, o CDS nunca será cooptado por nenhuma igreja da IURD ou outras e portanto, com todo o respeito por todas as confissões religiosas, o CDS gravita numa dimensão laica do Estado, sendo democrata cristão, e sendo o resto um partido fundador do Partido Popular Europeu. E hoje as pessoas começam a ter muita ou maior noção dessas diferenças, até porque as novas realidades são extraordinárias até serem experimentadas. Depois de serem experimentadas, revelam-se como todos os outros, e às vezes muito mais cedo, com vícios de partidos que até poderiam ser muito velhos, não é? A Iniciativa Liberal é um partido novo, no entanto já teve as disputas de liderança que agora se viram. É um partido novo. O Chega não teve disputas de liderança capazes, em muitos casos, porque realmente em todas as, desde logo na sua classe dirigente, na parte dos cargos são por nomeação. O CDS não é nada disso. O CDS é um espaço de liberdade dentro, tal qual a pretende fora. Na última convenção da Iniciativa Liberal, ouviu-se que liberal não é conservador e que é preciso ser liberal em toda a linha. Quem se define nesse partido como um liberal clássico será bem-vindo pelo CDS? O CDS é o CDS... Que em tempos o CDS foi a casa de grande parte dos liberais portugueses. Eu digo-lhe assim, eu na política deploro os rótulos. Abomino as pessoas que colocam as outras em caixinhas e só as valorizam se nessas caixinhas, numa espécie de purismo que não faz sentido num mundo que, para além de mais, se quer razoavelmente cosmopolita. E, portanto, o CDS, que sempre foi um espaço de convivência de liberais, conservadores e democratas cristãos, comigo continuará a sê-lo sem rótulos. Porque os rótulos estigmatizam e diminuem pessoas. E eu não quero isso para o CDS. Está a ver? E, portanto, enfim, todas estas correntes continuarão a ser bem-vindas no CDS, como sempre foram, porque muitas destas três correntes, em todos os casos, grandes talentos do CDS. Há pouco, quando me referia sobre a diferença do Chega e da Iniciativa Liberal, uma das
decisões que eu tive foi a de pedir ao António Lobo Xavier, que é reconhecidamente uma das pessoas, há pouco aliás no rol das figuras que eu lhe referi, Paulo Portas, Cecília Meirelles, todos aqueles, não posso deixar de incluir, portanto esta minha declaração também é retrospectiva, ou retroage a esse momento da nossa conversa, uma pessoa como António Lobo Xavier, que é conhecido pelo país inteiro, também pela sua credibilidade, para além da política, e que eu vejo eminentemente como um democrata cristão, apesar de ter estado naquele grupo da OFIR, porque é uma pessoa que verbaliza a consciência social do CDS como poucos, e valoriza como tem que ser também hoje, neste momento, o CDS nessa base distintiva. E é a pessoa a quem eu pedi que fosse capaz de apresentar as novas linhas gerais do que será o novo programa do partido. Isto sem rótulos. Mas, enfim, para dizer que temos várias pessoas, todas essas tendências, todas que se fizeram como grandes quadros pelas suas capacidades. E é isso que eu acho notável num partido como o nosso. Falando de desafios eleitorais que se colocam, acredita que os madeirenses, tal como os açorianos, vão valorizar o desempenho dos governantes centristas? Não tenho nenhuma dúvida. O CDS é reconhecido e apreciado na rua, nos Açores e na Madeira, pelos mandatos dos seus dirigentes em diferentes níveis, dos autarcas, aos deputados regionais, aos secretários regionais. E são ativos com o que o partido conta e que outros partidos não contam, lá está. E alguns partidos mais novos e que até estão na Assembleia da República. E não reconhece o risco do CDS ficar entalado entre um PSD que vai procurar a maioria absoluta em ambas as regiões autónomas e os novos partidos que querem afirmar-se também nos Açores e na Madeira? Aquilo que eu vejo são 2 anúncios, em ambos os casos, de ligações pré-eleitorais entre o CDS, o PSD e o CDS. O que significa que o CDS será sempre, no somatório, parte da vitória que eu acredito o PSD e o CDS terão nas eleições regionais. E, portanto, essa vitória terá que ser partilhada pelos 2 partidos. Não será seguramente exclusivo apenas de uma das parcelas da coligação. Vê alguma ironia no facto do legado da anterior direção do CDS incluir o desaparecimento da Assembleia da República, mas também a chegada ao poder nos Açores, na Madeira, em Lisboa? A chegada na Madeira foi anterior. A chegada nos Açores foi uma solução importante e boa, que de resto eu defendi na altura, publicamente, por entender que permitiria uma substituição de um longo tempo de governação socialista, independentemente dos méritos de quem seja ou do seu posto. Eu acho que a democracia tem que ter alternância para se oxigenar enquanto sistema. Portanto, 20 anos de governo é muito tempo num governo regional. Diria diferente, por exemplo, em relação a autarquias, mas quando me refiro a governos nacionais ou governos regionais, seguramente que o digo. E em relação a Lisboa, como bem sabe, eu fui uma daquelas pessoas que entendeu que seria importante ou que faria sentido que uma coligação do CDS e do PSD, liderada pela Assunção Cristas, que teve o resultado que teve nas últimas eleições autárquicas em Lisboa, mas concedendo que, não sendo isso possível, enfim, uma solução encabeçada pelo PSD e pelo Carlos Moedas acabou por ser boa e hoje Lisboa está muito melhor governada pela coligação do PSD e do CDS, mas o CDS é parte dessa coligação, do que esteve com os socialistas e com a esquerda em geral, disso não tenho nenhuma dúvida. No que toca às eleições europeias, quando é que será feita a reflexão quanto ao cabeça de lista? Ou a cabeça de lista? A seu tempo. Neste momento, o que me interessa e o que me faz sentido é preparar o CDS enquanto tal para ter força, seja qual seja o cenário eleitoral. As pessoas são sempre o fim do processo. E, de todo modo, eu recordo que aquilo que deverá suceder é ainda um congresso antes das eleições europeias, que redefinirá muito aquilo que tem que acontecer. Marcelo Rebelo de Sousa está a merecer mais o apoio do CDS nos últimos tempos? Não. O Presidente da República, eu percebo que um Presidente da República tenha de priorizar
estabilidade das instituições democráticas e que não deve ter partido, porque realmente representa todos os portugueses. Não obstante, pelo caminho, houve várias declarações do Presidente da República com as quais eu não concordei, houve várias outras com as quais eu concordei, mas isso é que é normal em política. Eu devo restar em relação ao Sr. Presidente da República, desde logo, porque acho que isso releva a forma institucional e o respeito com que ainda se relaciona com o CDS, partido que várias vezes foi escutado e ouvido no âmbito das competências e das prerrogativas do Presidente da República, também por essa constatação de que o CDS é um partido relevante e que faz falta à democracia portuguesa. E, portanto, eu não pretendo com isso dizer que aqui ou ali não registrei divergências, porque as tive, e convergências noutros casos. O que posso dizer é que o CDS tem um respeito institucional também, que é recíproco, pelo Sr. Presidente da República e, enfim, desde logo sublinharia este facto que não é relevante. Dependesse do CDS, nós teríamos eleições antecipadas. Logo na sequência de tantos governantes substituídos em 9 meses de governo, ou 10 meses de governo, 12 governantes, se a memória não me falha, o CDS foi o partido que pediu eleições antecipadas. Achamos que o Presidente da República deveria ter dissolvido o Parlamento. O Presidente da República não entende assim, mas respeitamos uma decisão e uma avaliação que é do Presidente da República, independentemente daquele que é o nosso entendimento. Noutros casos, o Presidente da República teve muito bem na lei da eutanásia, quando requer e pede a intervenção do Tribunal Constitucional, como esperamos que possa estar muito bem se o Partido Socialista persistir nesta loucura de leis para a habitação, que violam regras constitucionais e tratados no que tem a ver com o direito de propriedade, e só são dignas de países totalitários, porventura, começando na Venezuela e acabando noutros piores. E aí, esperando do Sr. Presidente da República, se o Dr. António Costa persistir na deriva, uma decisão equivalente da intervenção do Tribunal Constitucional. Portanto, vamos avaliar de caso a caso. Uns achando que esteve bem, noutros achando que esteve menos bem, mas é vida. No que toca ao pacote mais habitação, ficou de facto feliz com as últimas intervenções do chefe de Estado? Não é possível, quer dizer, o mais habitação é uma afirmação de ideologia incompatível com Estados de Direito. Embora o Presidente da República o tenha reduzido a uma lei cartaz, totalmente inoperacional, quase uma manobra. Por isso é que é uma reclamação ideológica e quase nada de medida executável. Vamos cá ver. A Constituição estabelece o direito de propriedade como um direito fundamental, que de resto é praticamente reproduzido na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. E o direito de propriedade, tal qual é entendido nas nações civilizadas, implica o seu direito a usar e fruir os bens, como entende, desde que legal esse uso e essa fruição, e sendo que de cada vez que o Estado entenda comprimir o direito de propriedade, tem que indemnizar. Por isso é que quando expropria, indemniza. Isto que tem é uma loucura de quem acha que, tal qual acontece na Venezuela, pode dizer a quem investiu os seus bens, as suas poupanças, muitas vezes arriscou, aquilo que deve fazer com o que é seu, arrendando e, porventura, definindo o valor da renda. O que vale, mutatis mutandis, pela gravidade, para o alojamento local. Eu dizia-lhe há pouco, foi com o CDS no governo, que o alojamento local, sendo legislado, foi transformado de uma atividade mais ou menos escondida numa atividade económica pujante para Portugal. O CDS criou o alojamento local como essa atividade legal pujante, que o Partido Socialista quer matar. E quer matar sem sequer acautelar que 40% da oferta para o turismo é do alojamento local. Se o alojamento local decidisse fazer greve durante as jornadas da juventude, se calhar muitos dos jovens que querem vir para Portugal não teriam onde dormir. E não é lícito também, nem legítimo, e viola todos os direitos, numa perspectiva que é
de democracia e de liberdade, lá está, que o Estado diga a pessoas, invistam, ajudem-nos na recuperação de património, arrisquem, contraiam crédito, para depois, no momento em que essas pessoas que assim fizeram, cumpriram a sua parte, devolveram vida a tantas cidades, vilas e aldeias de Portugal, se lhes digam unilateralmente, olha, agora acabou, no momento em que estão a amortizar os seus próprios investimentos. Isto é incompatível com o Estado de Direito, é típico dos Estados totalitários e merece o combate frontal do CDS, não é possível. E é por isso que eu, nesse ponto de vista, obviamente que apreciei muito as declarações do Presidente da República e espero, se houver persistência nas medidas por parte do Primeiro-Ministro, o Presidente da República vete essas leis, porque representam o pior da democracia. Aliás, representam o que não pode acontecer em democracia. Sendo a posição do CDS quanto ao pacote mais habitação facilmente aceito pelo eleitorado habitual dos centristas, acha que o mesmo sucede quando se junta às reivindicações dos professores quanto à reposição do tempo de serviço integral? Eu fui o deputado europeu que fez um requerimento dirigido à Comissão Europeia. Exato. Que tem que ver com a violação do princípio da igualdade, no que tem que ver com o tempo, com a contagem do tempo de serviços dos professores. Porquê? Porque não é para mim muito aceitável, para dizer que não é nada aceitável, que no mesmo país tenhamos dois sistemas, isso é na China, independentemente de todas as prerrogativas da regionalização. Não é aceitável que professores possam, nos casos, ver finda a suspensão da contagem do tempo de serviço, mesmo que faseada, ou tenham a recuperação faseada do seu tempo de serviço, e outros não. Quando isso implica benefícios que até vão ser pagos por impostos de todos os contribuintes. E, portanto, é evidente que o Estado não estará em condições neste momento de recuperar tudo, mas deve negociar, porque há de facto direitos que se justificam. Repare muitos outros no que tem a ver com os professores. É absolutamente imoral convivermos com professores que há tantos anos nem têm são contratados, nem têm contagem, nem têm direitos, nem têm coisa nenhuma, têm salários absolutamente miseráveis, são colocados a 100, 200 e 300 quilómetros das suas casas, sem poderem sequer pagar rendas de casa e despesas normais com alimentação e outras. E achar-se que não tem direito à revolta. Claro que tem direito à revolta. Há um problema com a educação em Portugal, do ponto de vista de sistema. E eu acredito na conciliação do público, do privado e do cooperativo. Todos sendo capazes de dar grandes exemplos de bom ensino, mas realmente com, em alguns casos, desvantagens que são, eu diria, não, que são estruturais, da escola pública. E os professores chegaram a um momento em que realmente já não aguentam mais a forma como são tão maltratados em Portugal. E desse ponto de vista, eu estou solidário com estes professores. E é por isso que eu estive no Porto, numa manifestação, recebi-os aqui ontem em Bruxelas. Acho que têm todo direito à luta pela sua dignidade, porque é dessa dignidade que nós estamos a falar, é isso que está em causa realmente. E por último, uma pergunta sobre Belém. Já perdeu as esperanças de ver Paulo Portas como Presidente da República? Eu gostaria muito de ver o Paulo Portas a Presidente da República. Dependesse do meu voto, se ele o ia. Mas, como bem sabe, uma candidatura à Presidência da República é começar uma decisão pessoal. O que eu lhe posso dizer é que se o Dr. Paulo Portas em algum momento decidir ser candidato, terá todo o meu apoio. Portanto, ainda não perdeu a esperança. Eu gostava muito de ver o Paulo Portas como Presidente da República. Aliás, eu acho que o Paulo Portas é das pessoas mais capazes que a política já gerou em Portugal. Pela inteligência, pela capacidade de antecipar os factos políticos, pelo grande reconhecimento internacional, e é um ativo com o qual os democratas, independentemente dos partidos, deveriam poder contar. Eu tenho a certeza que, se fosse candidato, teria votos de pessoas que votam em muitos partidos em eleições legislativas pela sua própria capacidade e porque seria de grande vantagem para Portugal. E, portanto,
pudesse eu ter o Paulo Portas a Presidente da República. Obrigado, Nuno Melo. Resta-nos agradecer ao nosso convidado. O Discurso Direto regressa na próxima semana com mais uma entrevista com figuras da vida política, económica e social. Contamos consigo outra vez. Obrigado.